Viver Bem. Oferecimento Socibra, o shopping da saúde. Center Plástica, aprimorando sua beleza. Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso Viver Bem, um programa que destaca a qualidade de vida. O tema de hoje, anticoncepcionais e hormônios. Então, atenção, mulherada, porque o tema é bastante interessante para o público feminino. Os homens também, é claro, porque conhecimento nunca é demais. E olha, com a pílula, as mulheres se tornaram donas do próprio corpo. Puderam exercer a sexualidade sem o ônus da gravidez indesejada. E isso abriu portas para o mercado de trabalho, possibilitou investimentos em novos tipos de relacionamento. Desde então, a pílula vem sendo utilizada como forma de garantir a liberdade sexual, já preconizada por pensadores famosos, né? Então, para falar sobre este tema de hoje, recebo aqui mais uma vez o Dr. Carlos Maiorquim, ele que é ginecologista e vai explicar então tudo sobre os nossos métodos anticoncepcionais. Teremos a participação de outro profissional para falar também sobre os hormônios. Um programa bastante rico para a mulherada principalmente, né, doutor? Bom dia. Bom dia, eu agradeço o convite para participar mais uma vez do programa e realmente é um tema extremamente importante hoje, como você disse, para a mulher se prevenir de gestações indesejadas. E que vem ganhando até a participação do público masculino, né, doutor? Porque recentemente tivemos as discussões sobre os métodos anticoncepcionais também para os homens, né? Exatamente, já está sendo aí programado, em alguns países já estão sendo usados contraceptivos masculinos. Então, doutor, vamos começar o nosso programa destacando e explicando para o pessoal de casa quais seriam os métodos contraceptivos. Hoje a gente até trouxe, eu convido o senhor aqui para a nossa mesa, para a gente mostrar um pouquinho, porque o mercado, ele se atualiza, ele vem ficando amplo cada vez mais, né? Então, a variedade existe hoje, não é apenas um método que temos, né? Com certeza, nós temos no mercado hoje diversos métodos, né? Nós podemos começar com o preservativo masculino, tá? Ele é extremamente necessário, porque além de prevenir gestação, as DSTs, doenças sexualmente transmissíveis, tá? Então, todo método, ele deve ser juntado com este daqui, tá? Ou com... Não é porque toma algum tipo de medicamento para evitar a gravidez que você vai, exatamente, principalmente pacientes masculinos ou femininos com o famoso sexo ocasional, tá? Não é um parceiro fixo, toma o contraceptivo, mas tem que usar o preservativo. E aqui nós temos o preservativo feminino, muito importante também, porque pode ser usado, lógico, pela mulher e vai prevenir gestação e DSTs. Houve uma adesão, doutor, das mulheres, porque a gente percebe que acaba sendo diferente, é algo um pouco novo, assim, assusta um pouco pelo formato, até pela própria embalagem. As mulheres aceitaram o uso do preservativo feminino? Olha, uma grande parte aceitou sim, de bom grado isso daqui. Já que alguns parceiros não querem usar preservativo, ela usa o preservativo. Eu queria até pedir para o senhor mostrar como é que funciona, Nós né? vamos abrir aqui esse mito, esse preconceito. É um preservativo que ele é maior do que o masculino, tá? Ele é como se fosse uma bolsa, tá? E ele é colocado via vaginal. De que maneira é colocado esse preservativo? Ele tem um lubrificante, você pode ver que a mão fica já lubrificada. Esse anel, ele é colocado dessa maneira, você pega o anel e enverga ele e introduz, nós temos um modelo aqui de vagina, você introduz esse anel dessa maneira no pré-coito e coloca lá dentro. Consequentemente, essa parte vai ficar de fora, tá? E o ato é realizado dessa maneira. Então, ele é muito fácil de ser colocado pela mulher durante o coito, durante o ato sexual. Tá? E é importante que seja durante o ato, não adianta, exatamente, né? Tem que querer ser de alguma no pré. forma esconder este momento, que tem que ser compartilhado com o parceiro. É dessa maneira que é feito, tá? Depois nós temos, para retirar, você segura, torce ele e é só puxar. Pronto. É desconfortável, tá? Doutor? Tem queixas? As mulheres apresentam queixas? Não tem queixas de dor, nada disso. Só que é um preservativo, tá? Normal, como se fosse uma camisinha, um cordão. Inclusive também é distribuído na rede pública. Todos eles são distribuídos na rede pública. Maternidade municipal tem uma caixinha lá fora com diversos preservativos. Carnaval, Natal, Réveillon, sem problema nenhum. É só passar lá e pegar.
é de graça. Hoje a gente, inclusive, até vê em alguns órgãos públicos, né? A caixinha do preservativo nas unidades de saúde. Então, não tem que haver algum tipo de vergonha. Com certeza. Na verdade, é o correto, né? É um orgulho que deveríamos ter. Exatamente. Você está se prevenindo. Você está gostando de você mesmo quando você faz esse ato de ir lá e buscar e se prevenir, tá? Os outros métodos, vamos lá. Do preservativo, isso, os métodos de barreira. E aí nós temos aqui os contraceptivos orais, ou seja, os comprimidos, né? Nós temos a pílula do dia seguinte, o combinado e o de progestogênios, né? O que acontece? Quando você pega, vamos começar com o combinado, que é o mais comum que a gente tem na rede. A maioria deles tem 21 comprimidos, que é realizado da seguinte maneira. No primeiro dia do ciclo menstrual, você inicia a tomada do número 1 e vai tomar por 21 dias. Tomou por 21 dias, você faz uma pausa de 7. Nessa pausa de 7, a mulher está protegida, ela pode ter relação sem problema nenhum, vai descer a menstruação, no 8º dia começa a tomar outra caixinha novamente. E assim sucessivamente. Nós temos desses daqui já combinados de 28 comprimidos, no qual a mulher não faz pausa e, consequentemente, ela não vai menstruar, tá? Combinados também de 28. Quando a gente fala combinado, o que seria a pílula combinada? A pílula combinada é quando ela tem um estrogênio e uma progesterona. Então, ela faz o endométrio crescer de uma certa maneira, que é uma película que fica dentro do útero, e quando você dá a progesterona, você mantém esse endométrio. Quando você corta, você suprime o organismo dessa progesterona, vai vir a menstruação, tá? Certo. Ou seja, a menstruação, nesse caso, nada mais é uma supressão hormonal na qual o endométrio não consegue se sustentar e ele é descamado, tá? Correto. Nós temos, então, o de progesterona, que eles são de uso contínuo, tá? Você vai usar ele no primeiro dia e depois você não para mais, tá? A gente usa bastante nas pacientes que estão amamentando. Tá? Esse normalmente não desce a menstruação. Normalmente também não desce a menstruação. Mas pode ocorrer. Pode ocorrer o que a gente chama de spotting. Spots são sangramentos ocasionais durante o período no qual ela está usando o contraceptivo. Mas ter esse pequeno fluxo não significa que ela está desprotegida se tomou corretamente. Com certeza não. Se ela tomou corretamente, ela está protegida, tá? Nós temos a pílula do dia seguinte. A pílula do dia seguinte nada mais é do que 2 comprimidos de altas doses hormonais, tá? Para você ter uma ideia, eu coloquei aqui, é a mesma coisa que você pegar uma cartela dessa daqui e tomar 8 comprimidos pela manhã e 8 comprimidos à tarde. É como o senhor fez a fórmula aqui. Isso. Como se ela pegasse uma cartelinha comum do anticoncepcional, né? Isso. E separasse, tomasse 8 pílulas pela manhã, num determinado momento e 8 pílulas no segundo momento. 12 horas após. Essa alta dosagem que causa a proteção da pílula do dia seguinte, que não é 100%. Com certeza, ela é em torno de 75%, se tomar nas primeiras 6 horas, 55% em torno de 12 horas e assim vai diminuindo a sua ação sucessivamente. Mas causa algum tipo de dano ao corpo da mulher? Ela tentar fazer essa reversão das 8 pílulas ou até tomar a própria pílula do dia seguinte? Na realidade, assim, não causa dano ao corpo feminino. Porém, como é uma alta dose hormonal, ela pode ter alterações durante esse ciclo menstrual. Por exemplo, sangramentos fora do período da menstruação corretamente, ou a suspensão do ciclo menstrual. A gente ouve falar bastante, inclusive, doutor, de que tomou várias vezes a pílula do dia seguinte, ela vai perdendo um efeito. Isso acontece? Não tem essa coisa de perder o efeito. Tem a função do excesso de hormônio dentro do organismo feminino. Seguindo então com os nossos métodos contraceptivos. Um outro método, esse é um pouquinho mais novo, é um anel que a gente chama de anel vaginal. Esse anel, ele contém um hormônio, tá? Um progestágeno, que é colocado também tipo a camisinha feminina, só que esse é diferente. Você enverga ele, a mulher enverga, coloca via vaginal e vai deixar ele lá no fundo uterino. Consequentemente, esse anel vai liberar hormônio durante o mês todo. Ela não precisa tirar
pós-coito. Ele vai ficar aí durante 21 dias. Aí depois você retira ele, tem a pausa e coloca outro. A menstruação, neste caso, desce? Desce. E ele também tem que ser trocado mensalmente? Tem que ser trocado mensalmente. O custo dele, doutor, é aproximadamente? Olha, hoje deve estar em torno aí de uns 100 a 120 reais aqui na nossa região. E essa novidade, qual que seria o benefício? O benefício é que a mulher não tem o risco de esquecer, tá? É um tipo de hormônio que é absorvido via vaginal, tá? E o principal dele que protege tanto quanto os outros. Certo. Tá? O outro método que nós temos é o DIU, que é o dispositivo intrauterino. Esse dispositivo intrauterino que eu trouxe aqui, ele é desse tamanho, o tamanho real dele, chama-se T de cobre. Ele é colocado no consultório ou no centro cirúrgico e ele vale por 10 anos. Tá? Qual que é a vantagem dele? Ele não tem hormônio. A paciente não tendo alergia a cobre, tá? Ou nenhum plástico, nada, você pode usar durante 10 anos. Você fica protegida durante 10 anos. Custo aproximado? Esse aqui colocado em torno de uns R$500 mais ou menos. Mas vale por 10 anos. 10 anos, com certeza, é muito mais barato, com certeza. Lembrando que tem na rede pública, tá? Na maternidade municipal, ao lado da maternidade, nós temos o Centro de Referência da Mulher. Você pode ir lá e colocar sem problema nenhum. Certo. Doutor, então, eu vou pedir uma pausa rápida para a gente continuar falando dos métodos. Temos aqui ainda mais um método e até para saber quais são as indicações, né? Porque cada corpo é um corpo, há uma individualidade do organismo da mulher, então é preciso saber identificar qual seria o ideal, né? Exatamente. Nós temos as indicações e as contraindicações para cada método. Mas a gente fala sobre isso já, doutor. Então você de casa, não saia daí. Daqui a pouquinho o Viver Bem volta falando sobre os métodos contraceptivos. Viver Bem. Oferecimento Center Plástica. Aprimorando sua beleza. Muito bem, já estamos de volta com o nosso Viver Bem, hoje falando sobre métodos contraceptivos e hormônios, os anticoncepcionais e os hormônios. Estávamos falando há pouco sobre alguns do que temos no mercado. O senhor, inclusive, eu gostaria que o doutor Maiorquim mostrasse para a gente como é que é colocado o DIU, né? Porque há uma queixa, né? Então, um medo das mulheres do desconforto, né, doutor? Isso não acontece, né? Tem um pequeno desconforto durante a colocação do DIU. Como é que ela é feita? Ele é colocado pelo colo do útero, introduzido e fica no fundo do útero. Através desse aparelhinho, quando ele é colocado, a gente empurra essa êmbolozinho, ele vai abrir e ele fica aberto dentro do útero. A paciente não sente o DIU, a paciente durante a relação não sente o DIU e ele fica com esse fiozinho aqui, um pedacinho para fora do colo do útero. Se for necessário, você pode puxar e retira o DIU automaticamente no consultório. Em casa não dá para fazer isso, tá? Pacientes que não devem usar o DIU, tá? Paciente que já tem muita cólica, tá? Paciente que tem alergia. Por quê? Porque esse DIU, apesar de não ter hormônio, ele pode aumentar um pouco o fluxo e, consequentemente, as cólicas. Falando um pouco sobre a modernidade, temos esse também, que é o intradérmico, né? Isso, nós temos agora no mercado, para o mercado um pouco novo, né? Para a gente ele já é um pouquinho antigo. Chama-se Implanon. É um dispositivo... Até porque ele tem um custo diferenciado. Tem um custo um pouco maior, tá? É um dispositivo que é esse daqui, tá? E ele é colocado através de uma seringa embaixo da pele da paciente. O senhor disse que é mais ou menos aqui nessa altura? Não, mais ou menos nessa região aqui. Ou seja, é uma região do braço onde não tem muito contato, não tem trauma, não tem nada. E aqui nós temos como se fosse a pele e o braço e você pode sentir ele... E a gente sente na pele da mulher? Você sente na pele da mulher. Custa em torno de... Esse aqui em torno de uns R$700 mais ou menos, de 700 a 1.000 reais. Mas com uma duração de... 3 anos. Muito bom. Tá? Ainda temos também os injetáveis, né, doutor? Temos os injetáveis e temos o intradérmico.
Desculpa. O adesivo, o adesivo, né? Tá? O adesivo é um método novo também, que você coloca o adesivo na pele e você vai ficar 21 dias com o adesivo. Na caixinha dele vem 3 adesivos. Você troca a cada 7 dias. E já é possível encontrar nas farmácias aqui de Com Porto Velho. certeza. Agora, doutor, a gente estava falando há pouco, até o senhor apontou a queixa, né, o problema do DIU. Cada método é feito para cada tipo de pessoa, né? A mulher não pode simplesmente vou lá na farmácia, converso com o farmacêutico e escolho. Porque há cada tipo de organismo um diferencial. A gente recomenda que toda paciente que for usar algum método contraceptivo faça uma consulta com o seu ginecologista. Por quê? Nós temos as indicações e as contraindicações. Por exemplo, os métodos combinados, eles têm várias combinações. Paciente que tem ovário micropolicístico vai tomar um tipo de medicamento. Não é qualquer anticoncepcional que serve para ela, por causa dos pelos, acne e oleosidade na pele. Pacientes obesas, a gente tem que fazer uma escolha criteriosa dos métodos. Pacientes fumantes, pacientes sedentárias. Por quê? Pelo risco da famosa trombose. E falando na trombose, doutor, a gente preparou uma matéria com uma personagem que desenvolveu algum tipo de reação adversa ao anticoncepcional. Eu queria convidar o senhor para assistir conosco, então. Vamos lá. Sempre tive problema de pele, de acne, meus hormônios nunca foram tão tranquilos, eles sempre foram um pouco desajustados. E o anticoncepcional ajudava ele a controlar meus hormônios, só que mascarava outras coisas. Com isso eu sofri outras consequências. Eu tive 2 tumores na mama, né? Tive que retirar uma parte dela, da mama. E depois daí eu nunca pude tomar. Tenho policisto também no ovário. Então, assim, o hormônio seria para ajudar tudo isso, esses sintomas, desde cólica menstrual a TPM, só que mascarava outros problemas. Eu sofri as consequências disso, né? Eles não chegaram a dizer que é por causa do anticoncepcional, só que em tudo que eu tive, o anticoncepcional era um fator super que determinava todos os problemas que eu tive, né? De circulação, dos tumores da mama, o cisto também que eu tive na tireoide. Então, assim, eu tive o que muita gente teve, eu tive um pouquinho de cada. Nada muito grave, mas, assim, o tratamento era bem complicado. Eu tive que fazer tratamento com corticoide, doses altíssimas de corticoide, a ponto de perder o cabelo, engordar muito, inchar, na verdade, né, durante pouquíssimo tempo. Então, assim, hoje já está tudo resolvido. Mas eu não posso voltar a tomar anticoncepcional nunca mais na vida, porque a qualquer hora pode desencadear qualquer um desses problemas de novo. Eu não sabia que isso era, assim, algo hereditário, ela ia herdar de mim essa coisa. E quando a Thaís teve a vasculite, o médico falou, mas você já teve trombose. Então, você já teve o primeiro sintoma e foi muito forte. E agora ela apareceu com a vasculite. Aí fizemos a ligação das coisas, né? Então, realmente, não pode tomar, então vamos encerrar por aqui. De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, mulheres que usam anticoncepcionais contendo drospirenona, gestodeno ou desogestrel, o caso das pílulas, têm um risco de 4 a 6 vezes maior de desenvolver tromboembolismo venoso em um ano do que as mulheres que não usam contraceptivos hormonais combinados. De qualquer forma, segundo os médicos especialistas, se não há outros fatores de influência, o risco ainda assim é pequeno e os benefícios dos anticoncepcionais na prevenção da gravidez continuam a superar os seus riscos. Acompanhei, fui com ela para São Paulo, nós fomos em vários médicos aqui, ela teve que ficar internada no Hospital 9 de Julho. Aí depois que o médico viu, disse que era vasculite. Inflamação nos pequenos vasos, a gente tem as veias, né, mais grossas, que estouram e ficam as varizes, e tem os pequenos vasos. É como quando a gente tem dengue, que fica a barriga toda manchada, e me deu nas pernas, ficou como se fosse uma bota, toda vermelha mesmo, estourando assim. E nenhum médico conseguia descobrir, saber o que era. O vascular falou o que era, mas eu tive que passar por vários, acho que mais de 25 especialidades aqui em Porto Velho. Eu tive que ir para fora daqui, fui para Campinas, me tratei com um professor da Unicamp,
E ele falou, você vai ter que fazer um tratamento bem pesado com corticoide durante uns 3 meses. E seu cabelo vai cair, a sua alimentação vai mudar, a textura da pele também vai mudar, porque o corticoide é muito pesado. Mas resolveu, e a partir daí eu nunca pude mais tomar. Tem que ir no ginecologista sempre. Se não adaptar, liga para o médico, fala, não gostei, não tá me dando, não tá dando certo. E não seguir o que a amiga usa. Isso é muito arriscado. Um hormônio que serve para uma mulher não vai servir para o outro. Então, assim, o médico, quando decide o tipo de hormônio que dá para a mulher, ele está baseado numa série de exames que ele pediu antes, para conhecer os hormônios da mulher. Cada mulher responde de uma forma, cada corpo responde de uma forma, né? A gente percebeu que foram 2 casos distintos de problemas com o anticoncepcional, né, doutor? São comuns? Felizmente não, tá? Isso é uma pequena parte da população que pode ocorrer a inflamação ou a trombose no uso de contraceptivos. A Thaís trata-se de uma inflamação. Isso, vasculite, uma inflamação nos vasos, né? Já a mãe dela... A trombose é uma coagulação do sangue dentro do vaso. E que tornou o assunto, ele veio à tona um pouco recente, né, doutor? Essa questão de mistificar em cima contraceptivo. Isso. O que acontece é mais ou menos assim. Pacientes sedentárias, pacientes obesas, pacientes fumantes e pacientes com história familiar de trombose ou acidente vascular não devem fazer uso de métodos contraceptivos. Por quê? Nem injetáveis, nem hormonais, porque eles aumentam, tá, o risco de acontecer esses fatos. Porque eu percebi que depois que o assunto trombose relacionado ao anticoncepcional, ele ficou em alta, acabou criando vários movimentos, até nas redes sociais, das mulheres que abandonaram de vez o anticoncepcional e, de repente, isso pode trazer a gravidez indesejada. Então, não significa que, existindo esse risco, que toda mulher tem que parar de tomar. Há casos, então, de indicações, de contraindicações para o uso do anticoncepcional da pílula, né? Exatamente. Toda mulher, como eu disse antes, ela deve procurar seu ginecologista, fazer a sua consulta e aí, juntamente com ele, decidir qual desses métodos que nós temos no mercado seria o ideal para ela. Doutor, a gente preparou aqui também uma pergunta no nosso plasma, eu queria que o senhor acompanhasse para a gente esclarecer mais o tema, para sabermos, então, as dúvidas, né? São algumas dúvidas comuns entre as mulheres. Como, por exemplo, qual é a melhor pílula para mim? É aquilo que a gente já falou, né? Cada uma vai ter que ir no ginecologista, fazer a consulta para decidir qual a melhor pílula para ela. Mas é feito algum tipo de exame específico para identificar se ela há um risco de desenvolver a trombose ou não? Se ela vai ter algum tipo de sangramento a mais com o DIU ou não? Só a história clínica. Você colhendo a história, como o especialista já tem uma noção do que ela vai falar para ele, no sentido, ele vai pesquisando essa história e consegue chegar a um denominador melhor para essa paciente. Outra pergunta comum entre as mulheres, sempre a gente percebe isso nas redes. Hoje a internet, né, facilita e tudo isso para a mulherada. Quando iniciar uma cartela de pílula pela primeira vez? Sempre no primeiro dia do ciclo menstrual. Desceu a menstruação, inicia-se a cartela. Todo tipo, tanto a pílula combinada quanto o progesterona. Exatamente. Certo, próxima pergunta então. A partir de que dia a pílula começa a fazer efeito? Tem que tomar o primeiro mês completo para estar assegurada? A gente diz que em torno de 20 dias, mas como ela só tem 21, né, ela já começa a fazer efeito. Então a gente pede para os primeiros 20 dias do uso da primeira cartela usar um método alternativo. Ou preservativo feminino. Então o primeiro mês não está ainda, né? Estou no meio do primeiro mês, não está ainda 100%. Não está coberta, não. Certo, doutor. Interessante isso. Na pausa entre uma cartela e outra, posso ter relações sem medo de engravidar? Se está tomando corretamente, sem medo de engravidar. É porque não adianta culpar o anticoncepcional. Qual é a eficácia, por exemplo, das pílulas, doutor? Olha, a maioria das pílulas é em torno de 99,7%, né? Então, assim, o risco de gestação é muito pequeno, tá? Tomando corretamente, sempre lembrando isso. Se tomar corretamente, a chance é muito pequena. Muito bem, doutor Maiorquim. A gente vai para mais uma pausa. Você de casa, continue conosco, porque daqui a pouco Viver Bem está de volta esclarecendo ainda mais este tema dedicado principalmente às mulheres.
Viver Bem. Oferecimento Socibra, o shopping da saúde. Center Plástica, aprimorando sua beleza. Muito bem, já estamos de volta com o Viver Bem e hoje falando sobre métodos contraceptivos e hormônios. E falando em hormônios, tudo isso ganhou destaque em 1998 numa conferência internacional, onde uma professora universitária americana afirmou com ênfase que são tantas as vantagens da reposição hormonal que negar à mulher a mulher de meia idade, o direito de usufruir seus benefícios é conduta antiética. Ela apresentou uma série de slides justificando os problemas, as reações adversas, o mal-estar da mulher da meia idade quando chega à menopausa. Mas já em 2002, quando tudo ia tudo bem, parecia que estava tudo certo, uma pesquisa conhecida como WHI, ela publicada num jornal americano, contou com a participação de 27 mil voluntárias, chegando à conclusão de que o tratamento com hormônios não era tão bom assim, E por isso o doutor Sandro Augusto, o endocrinologista, vai explicar pra gente essa história. Bom dia, doutor, seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Renata, eu agradeço o convite, Espero esclarecer, sua audiência, dessas questões. Quer dizer que os estudos apontavam que a reposição hormonal era o melhor caminho para combater os efeitos colaterais da menopausa, os efeitos, as reações que a mulher enfrenta neste período, a partir deste período, mas depois já foi comprovado que nem tudo são flores na reposição. A terapia de reposição hormonal da mulher, ela sofreu várias flutuações ao longo da história. Então, assim, para entender, eu vou resumir o que aconteceu. Em 1942 foi quando surgiu a reposição hormonal da menopausa. O FDA, que é o órgão que autoriza isso, autorizou o uso de uma substância que era derivado da urina de éguas, que é chamada de estrógeno conjugado. Isso aí foi em 42. Quando foi para o volta de 1960, eles perceberam o quê? Que essa terapia estava aumentando em 4 vezes o risco de câncer de endométrio. E aí foi um boom científico também. Aí, logo na década de 70, eles fazem o quê? Eles começam a usar progesterona junto com essa medicação para tentar o quê? Reduzir o efeito dela no endométrio. Aí você tem o quê? Os pacientes reduziram essa questão da neoplasia de endométrio. Quando é em 1980, entrando para 1990, só para você ter uma ideia, tinha quase 50 milhões de americanas fazendo terapia de reposição hormonal. Então foi o boom em 1990. E aí vem esses estudos que foi... Antes do WHI, teve um estudo que foi o HERS, que ele fez o quê? Ele pegou pacientes que faziam terapia de reposição hormonal e que já tinham sofrido um infarto ou um AVC, Aí pegaram essas pacientes e falou assim, bom, vamos ver o que acontece se a gente der hormônio para elas. O que aconteceu? Todas tiveram, quer dizer, a maior parte tiveram o quê? De novo, infarto e AVC. Então falou, não pode dar. O WHI fizeram o quê? Pegou assim, pacientes, que tinham, que não tinham sofrido nem infarto nem AVC, e eram pacientes que a média de idade era 62 anos, ou seja, a maior parte delas estavam na menopausa há 12, 15 anos. E aí começaram a dar hormônio para ver o que acontecia. Aí o que aconteceu? Aumentou a incidência de infarto e de derrame. E aí foi quando fez esse negócio. Poxa, a terapia de reposição hormonal está fazendo os pacientes infartarem, ter trombose, ter derrame. Aí foi toda essa confusão científica. E essa questão, doutor, dos hormônios, eles influenciam bastante na nossa vida, A gente percebe que na menopausa há uma diferença de sintomas, de comportamentos. Na TPM, há mulheres que sentem de uma maneira, outras de outra forma. E ainda temos casos de mulheres que, de repente, chegam em um determinado momento da vida, se vê ali sem menstruar e acham que já aconteceu um problema. Eu queria, inclusive, que o senhor fizesse uma pausa para a gente assistir um caso de um atleta que me chamou bastante a atenção, justamente por estar se preparando para uma competição. Houve uma alteração hormonal no corpo e ela simplesmente deixou de menstruar. Eu quero que o senhor explique. Convido para o senhor assistir então com a gente. Tomava anticoncepcional oral, também a minha vida toda, sendo que o ano passado, quando eu iniciei a preparação, aí eu resolvi parar,
porque ele atrapalha muito no ganho de massa muscular. Eu iniciei, né, tomando pela minha menstruação, ser muito longa. Aí foi com 15 anos, era bem novinha ainda, então eu tomei durante 15 anos. E o anticoncepcional, com o tempo, ele vai defasando o organismo da mulher, né? Como é que a gente pode falar? Ele vai inibindo todos os outros hormônios que favorecem no ganho de massa muscular, no caso da testosterona, porque ele é um hormônio feminino. Então a gente já produz pouca testosterona, a mulher, né? Então ele inibe mais ainda essa produção. Então, para quem treina, quem quer um desempenho melhor, não é tão interessante a utilização dele. E também pelos vários casos de ovário, policístico, né? Dependendo de algumas mulheres, ele pode prejudicar. E dependendo de como você for tomar, tudo depende de mulher para mulher, né? Isso sempre tem que ser acompanhado com o ginecologista. Quem faz exercícios intensos, como atletas, esportistas e bailarinas, podem ter a chamada amenorreia da mulher atleta. Ou seja, elas param de menstruar por causa da falta de gordura e pela liberação excessiva de endorfina dos exercícios. Parte dos hormônios femininos são metabolizados nas células de gordura, como o colesterol. Se elas são poucas, há um desequilíbrio hormonal que afetará o ciclo da mulher. Estima-se que o ideal para engravidar é ter um percentual de gordura entre 17% e 22%. Mas, dependendo do organismo da mulher, é possível que com 12% a 15% ela já consiga ovular. Para as mulheres sedentárias, né, que elas não treinam, geralmente elas devem ter os hormônios femininos em maior quantidade, claro, no corpo. Então, assim, o nível de irritabilidade deve ser maior, com certeza. O estresse, a ansiedade por comer doce, principalmente, né? Então, assim, a academia, a musculação e uma dieta controlada vai ajudar a saciar essa vontade de doce, a diminuir esses níveis de ansiedade, de estresse, até porque o nível de treino vai diminuir o cortisol, né? A alimentação saudável também diminui o cortisol, que é um hormônio de estresse. Aí, geralmente, também o hormônio da endorfina, ele é liberado em maior quantidade, então isso deixa a mulher mais feliz, deixa a mulher mais animada com o treino, a mulher começa a se sentir melhor, se sentir mais bonita, então vai diminuindo todos esses níveis de estresse dela, né? Se olha no espelho, tá mais bonita, tá mais animada, então isso vai amenizando. Em 2004, né, 2 anos depois do WHI, foi feito um trabalho que esclareceu essa questão das doenças cardiovasculares. O que se observou? Que se você demorasse muito entre a paciente entrar na menopausa e ela começar a fazer reposição, a ausência do estrogênio, né, ia fazer o quê? Ela desenvolver uma lesão endotelial que ia fazer com que desencadeasse vários processos que ia levar a uma aterosclerose. Então, quando eu começar, se esse período passa de 5 a 10 anos, se ela fazer reposição, você tem o quê? Um índice maior de quê? De infarto e trombose. Então, qual que é o segredo da reposição hormonal na mulher para prevenir doença cardiovascular? É você começar o mais precocemente possível. Todas as pacientes desses estudos, do WHI, do RES que eu mencionei, foram pacientes que estavam com 10, 12, 15 anos na menopausa sem tomar remédio nenhum. E isso aumenta o quê? A incidência de doença cardiovascular. Então, o segredo é o quê? Assim que a paciente tiver já os sinais, os sintomas da menopausa, se ela tiver indicação de usar, a gente escolher o melhor método para ela de forma individualizada de fazer essa reposição e não deixar que ela faça esse intervalo grande. Eu no consultório, por exemplo, tem pacientes que eu adoraria fazer a reposição dela, só que ela já tem 10, 12 anos que entrou na menopausa e não recebeu o tratamento. Então, não tem como fazer por causa desse risco aumentado. O princípio básico da medicina é o quê? Não piorar a situação. Quer dizer, ela está com todos aqueles sintomas, mas de repente entrar com o hormônio pode fazer o quê? Ela infartar, ter uma trombose, ter um derrame. E no caso de uma atleta como a Gabi, que em determinados períodos para de menstruar, há alguma possibilidade de reposição? Ou isso é interessante para evitar que ela tenha uma menopausa mais precoce, algo do tipo?
O que acontece, assim, ela não mencionou o tipo de anticoncepcional que ela usa, né? Tem os anticoncepcionais que às vezes faz um bloqueio, né, da hipófise na liberação dos hormônios. Então, quando ela interrompe o uso anticoncepcional, ela demora um tempo até o organismo voltar a produzir o LH, o FSH, que são os hormônios hipofisários, para voltar a estimular o ovário dela a desenvolver o folículo e produzir esses hormônios novamente. Mas no caso daquela atleta que se prepara, aquelas de alto rendimento e que não tomam o anticoncepcional justamente por acreditar que ele pode interferir de alguma forma no ganho de massa muscular, no desempenho, realmente a prática do exercício físico intenso pode bloquear a menstruação? Assim, os dados que a gente tem, por exemplo, são de atletas olímpicas, né, que começam a treinar bem cedo. Então, até os 16, 17 anos, muitas delas não menstruaram ainda, entendeu? Em função de quê? Da redução de massa magra, entendeu? Em função de determinadas alterações hormonais que podem provocar isso. Numa atleta de alto rendimento, né, a gente acredita que o mecanismo pode ser similar ao que acontece nas pacientes que são atletas juvenis que não menstruam até às vezes 16, 17 anos. Então pode ter um mecanismo similar nessa situação delas terem uma amenorreia. Agora, doutor, voltando a falar um pouco da menopausa, por que a mulher sente um desconforto tão grande nesse período? E é algo que vai acontecer com todas, ter tipo de reações adversas? E qual seria a idade do início da menopausa? Bom, os sintomas mais comuns da menopausa, né, é o fogacho. Né? O que é o fogacho? É aquela onda de calor que a paciente sente, que ela fica ruborizada, né? A gente até costuma falar que é igual aquela música de Minas Gerais, né? Quem te conhece não esquece jamais. A paciente tem fogacho, ela tem uma experiência muito desagradável. Só que o fogacho ocorre em 85% das mulheres. Tem mulher que passa esse período sem ter fogacho. Hoje a gente vê, né, nesses estudos mais modernos, mostra o quê? Que o fogacho não é só esse mal-estar que a paciente sente. O fogacho está associado também com a lesão estrutural. Enquanto ela está tendo fogacho, e quanto mais tempo ela tem fogacho, maior risco dela desenvolver doença cardiovascular. A gente chega a ter um aumento de incidência de 5 vezes de infarto, 9 vezes de AVC, entendeu? Só pelo fato dela estar tendo fogacho e não estar sendo tratada. E quanto mais prolongado maior esse risco. Né? Os outros sintomas estão relacionados ao quê? A sintomas urogenitais, que é o ressecamento vaginal, entendeu? A paciente ela começa a ter o quê? Uma hipotonia da musculatura pélvica, igual assim, ela fica com o corpinho, vai ficando mais flácido, entendeu? Por causa disso. A pele dela vai reduzindo o quê? Produção de colágeno, espessura, as glândulas salivares, as glândulas sudoríparas dela, que deixa a pele hidratada. De repente, essa paciente chega no consultório e está o quê? Com a pele ressecada. Por quê? Porque essas glândulas que produzem esse sebo também desapareceram. E a outra questão é o quê? Essa perda de colágeno não é só na pele, né? Essa perda de colágeno também é onde? No osso. Então aumenta o quê? O risco dessa paciente desenvolver o quê? Uma fratura por conta da osteoporose. Né? Muito bem, doutor Sandro. Daqui a pouquinho a gente continua conversando com o doutor Sandro Augusto, endocrinologista, e também com o doutor Carlos Maiorquim. Vamos então continuar falando sobre o tema de hoje, anticoncepcionais e hormônios. Você de casa, não saia daí. Voltamos já. Viver bem. Oferecimento Socibra, o shopping da saúde. Center Plástica, aprimorando sua beleza. Já estamos de volta agora falando sobre hormônios e sobre a menopausa, né? É um assunto que ainda causa algum tipo de desconforto nas mulheres que se preocupam bastante com as consequências, com os sintomas, com o período que vai chegar em determinado momento da vida. Doutor Sandro Augusto, endocrinologista, doutor Carlos Maiorquim, ginecologista, os dois aqui falando comigo sobre este tema. Doutor Sandro, a gente estava falando agora há pouco sobre quando inserir e quando não inserir a reposição hormonal, porque há os fatores de risco, né? Há situações diferentes. Mas por que essa busca, por que a necessidade, nos casos em que é permitido que a mulher tenha a reposição hormonal, por que existe essa necessidade de inserir a reposição? O que vai mudar na vida dela? Renata, a gente tem que lembrar que assim, em 1990 a mulher vivia 55 a 60 anos, a expectativa de vida, no início do século passado. Hoje, a expectativa gira em torno de 85, 90 anos.
Então, assim, a qualidade da mulher com hipoestrogenismo, né, com essa falta de hormônio, vai piorar muito a qualidade de vida dela em relação à memória, em relação às coisas que eu já comentei, que é a perda de colágeno na pele. Que são aqueles sintomas que a gente até preparou aqui. Exatamente. Vai então, reduzir os sintomas. Vai reduzir esses sintomas, né? Você quer que eu comente os sintomas? Pode falar, doutor, sinta-se à vontade, afinal é um tema, né, um período bem complicado para as mulheres. Porque assim, tem várias situações que elas são... se interpõe, por exemplo, você fala em diminuição do desejo sexual. Você pode se aproximar, doutor, aqui com a gente, para a gente pontuar, então. Você fala, por exemplo, aqui, a ausência de menstruação, né? É o que vai acontecer, o ressecamento vaginal é por causa da redução, né, dos hormônios sexuais, vai provocar o quê? Muitas vezes causa dor, né, na relação. Isso pode ser até um fator para a paciente parar de sentir o quê? Prazer na relação. Então, às vezes ela chega para você e fala assim, eu estou sem desejo sexual. Mas por quê? Porque ela está tendo dor. Então, assim, antes de pensar em repor testosterona, é importante que a gente veja como é que estão os níveis de estrogênio dela, né? Os suores noturnos estão relacionados até com o aumento da obesidade, que vai aumentar o quê? O risco do paciente ter diabetes, porque o paciente com suor noturno, ele tem despertar noturno, o sono dele não é de qualidade. A gente sabe que isso aí afeta tanto a obesidade quanto, com a obesidade, a diabetes, né? Diminuição do desejo sexual, a reposição de estrogênio melhora isso, tanto pela qualidade da vagina dela, né, que vai estar mais lubrificada, que vai ter mais proteção. E a diminuição do desejo sexual é uma coisa que a gente tem que pesquisar a fundo, né? Teve um congresso mundial esse ano, né, que falava sobre menopausa, que eles pegaram o quê? Eles pegaram as pacientes que estavam fizeram um questionário, né? Doutor, eu estou sem libido, estou sem desejo, não sinto vontade de ter relação sexual, e falaram o seguinte, a gente não quer tratar vocês, a gente quer chamar os seus parceiros para cá. Aí pegaram os parceiros, os homens delas, e fizeram o quê? Trataram a apneia do sono, trataram a obesidade, trataram a diabetes, trataram colesteróis alterados e, em função disso, depois desses 3 meses, reaplicaram o questionário das mulheres. 65% delas melhoraram o desejo sexual sem você ter feito intervenção nenhuma. Entendeu? Então, o desejo sexual não está só relacionado com baixa testosterona, com redução de estrogênio. Tem outras causas envolvidas. É a qualidade de vida, né? Entendeu? Muitas vezes não está relacionado com a mulher, né? Igual esse estudo mostrou, né? Agora, doutor, só dando uma pausa aqui na questão dos sintomas, que eu queria até convidar o doutor Maiorquim a discutir isso com a gente. O interessante é que a reposição, você está devolvendo 2 hormônios que a mulher usa para o bloqueio, quando é mais jovem, para o bloqueio da gravidez, é isso? Exatamente, né? Mas repondo o hormônio, ela tem a possibilidade de engravidar mesmo na menopausa? Essa pergunta foi muito importante, Renato, pelo seguinte, a dose, né, da terapia de reposição hormonal, ela é uma dose muito inferior à dose que é usada nos anticoncepcionais, né? A dose anticoncepcional de estrogênio, por exemplo, ela é 20 vezes maior do que a que a gente usa na reposição da mulher, né? Então, o que acontece? Uma mulher que entrou na menopausa, a gente acredita que ela tem um risco, inclusive, de engravidar até 2 anos que ela esteja na menopausa. Se for um caso de menopausa precoce, que é essa que acontece até antes dos 40 anos, né? Essa paciente, a gente tem relatos de paciente que passou 16 anos sem menstruar, fazendo terapia de reposição e ovulou e teve filho. Entendeu? Então, assim, pelo menos nos 2 primeiros anos, né, essa paciente ela tem que ser orientada em relação a métodos anticoncepcionais. Ainda bem que a maior parte delas já fizeram laqueadura ou o parceiro já fez vasectomia, né? Mas quando isso não acontece, a gente tem que dizer que existe a possibilidade nos primeiros 2 anos. Doutor Carlos, inclusive essa é a importância, né, da mulher ter um acompanhamento com o ginecologista. A gente percebe pelo tema de hoje, por exemplo, que a saúde da gente, a qualidade de vida gira em torno de um ciclo de vários profissionais. A mulher acompanha todo o seu ciclo de vida com o ginecologista, em determinado momento vai haver a inserção do endocrinologista até para essa questão de reposição hormonal. Por isso que, de repente, é bom ter esse acompanhamento, né, doutor Carlos? Realmente, isso é muito importante, por quê? Porque a mulher, ela segue, como você disse, a vida toda com o ginecologista e numa fase da vida, o ginecologista ele começa a fazer a reposição hormonal, mas em alguns casos realmente é necessário a intervenção do endocrinologista, porque é um profissional que está mais habituado à manipulação hormonal. Então,
a junção desses dois profissionais é o ideal para a mulher. E aí pode entrar até naquele quesito, né, doutor Sandro, que não adianta a mulher esperar a menopausa chegar, esperar passar um período para querer fazer a reposição. Tendo esse acompanhamento contínuo, fica tudo mais fácil. Porque assim, hoje, o que a gente preconiza, né? Que comece a terapia o mais precoce possível, né? Desde que a paciente não tenha contraindicações. Quais são essas contraindicações que é importante estar falando, né? Primeiro de todos, câncer de mama, né? O câncer de endométrio, câncer de ovário, e tem algumas doenças que a gente não recomendaria. Por exemplo, uma paciente tem um antecedente de trombose de origem genética, vai piorar. O paciente que teve um infarto ou um derrame recente. Pode vir a agravar nos sintomas. Exatamente, vai piorar. Algumas doenças, igual porfiria, que são mais raras, né? Mielose múltipla, esclerose múltipla, algumas púrpuras também não, dermatomiosite. Então, tem algumas doenças que a gente sabe que piora. Mas, por outro lado, tem patologias que melhoram muito. Por exemplo, nível de evidência A, ou seja, foi super comprovado em vários estudos que a incidência de câncer gastrointestinal na mulher que faz terapia de reposição hormonal é menor. A incidência de doença de Alzheimer, que a gente tem aqui, ó, que um dos sintomas é o quê? Diminuição da atenção e memória. A paciente que faz reposição, ela tem menor risco de desenvolver doença de Alzheimer. Então, quer dizer, a gente está melhorando a qualidade de vida, né, dessas pacientes, e isso é o mais importante. Agora, saindo da menopausa, a andropausa. O que seria a andropausa, doutor? Andropausa, né, seria o hipogonadismo no homem, ou seja, ele pararia de produzir o quê? Testosterona. E os sintomas mais comuns seriam o quê? A redução do desejo sexual, ou seja, ele ia buscar menos a parceira dele. O homem passa pelo mesmo processo que a mulher. Pelo mesmo processo. Ele teria também o quê? Uma redução da memória, né? Ele teria uma redução da energia. Ele seria aquele homem que acorda de manhã, fica colocando a funçãozinha soneca lá o tempo todo. Por quê? Porque ele já não acorda com aquele nível de energia que ele tem. Ele tem uma redução da massa muscular, né? Então, são situações que, igual eu disse, né? Que hoje a expectativa de vida do homem, né? É bem mais alta do que era séculos passados. Então, quer dizer, esse período que ele vai ficar em hipogonadismo vai trazer prejuízo para ele familiar, em relação ao relacionamento, em relação profissional, entendeu? Então, é fundamental que, se ele não tiver contraindicações, que ele faça o quê? Também a reposição hormonal nesse período. É por isso, inclusive, doutor, que a gente resolveu colocar o tema dentro de um tema que parece tão feminino, porque o homem, ele tem um papel fundamental neste processo de relacionamento com a sua esposa, com a sua namorada. Estava conversando até com o doutor Marroquim sobre essa dificuldade, porque temos no mercado as possibilidades do homem, né? É muito mais fácil um homem fazer a vasectomia do que a mulher fazer a laqueadura. Então, esse incentivo feminino da mulher para um homem procurar um médico para fazer uma reposição quando é necessário, deve existir, né, doutor? Com certeza deve existir, entendeu? A saúde masculina, né? Ela tem que ser muito valorizada, né? E o homem tem que entender o seguinte: às vezes ele está com redução de produtividade, igual eu falei, às vezes a performance sexual dele não é a mesma, às vezes a memória dele não é a mesma, às vezes ele está... o grau de irritabilidade dele também alterou. Então, isso tudo tem tratamento, né? E desde que o paciente não tenha contraindicações, entendeu? E o tratamento é sempre individualizado. Agora, falando ainda do homem, então, o pico da produção de testosterona ocorre na adolescência, né, doutor? A partir de que idade ele começa a cair? Olha, a gente tem o pico da testosterona por volta dos 20 aos 25, que ela está em torno de 1.100 nanogramas, né? Então, assim, ela sofre um declínio contínuo com a idade, né? A partir dos 25 anos para os 30 anos, ela já começa a declinar. Então, o que acontece? Assim como a mulher também? Em relação à produção de testosterona, é similar também. Você tem um declínio com a idade. A partir dos 25 anos, tanto homem quanto mulher declina. Então, quer dizer, se você pega um homem, por exemplo, de 40 anos... a gente sabe que a média de testosterona dele tinha que estar no valor, às vezes está abaixo, entendeu? Então, assim, tem que ver o quê? Os fatores que estão levando aquilo. Às vezes você pode ter alguma doença que esteja provocando aquilo. O excesso de estresse reduz tanto a testosterona da mulher quanto do homem, né? Por exemplo, em locais que tem guerra, situações de guerra, a gente tem o quê? A mulher não ovula, entendeu? O homem não tem vontade de ter relação sexual. Por quê? Por causa do estresse, por causa, às vezes, da falta de alimentos, entendeu? Então, quer dizer, sempre tem que descobrir a causa. Assim, você pode ter pacientes até jovens de 20 anos que têm um déficit de testosterona.
tem que ver o quê? Qual a causa disso. É por isso que o uso de hormônios, inclusive, pode atrapalhar a vida do homem como da mulher. Demais da conta. É alterar aquilo que é natural do corpo. Demais da conta. E a gente tem observado muito isso nos últimos dias, Renata. Assim, a gente tem hormônios que foram criados para uso equino, entendeu? Sendo usado tanto por homem quanto por mulher. Então, quer dizer, imagina, né, o estrago que isso vai fazer. E eu recebo todo dia, né, no consultório, pacientes que estão prejudicados por causa desse tipo de prática. Eu queria agradecer ao senhor Dr. Sandro Augusto, ao Dr. Carlos Maiorquim por participarem, por disponibilizarem o tempo de vocês aqui para o nosso programa. Agradecer também ao Centro Universitário São Lucas por ceder aqui os aparatos para o nosso programa de hoje. Infelizmente, nosso tempo chegou ao fim. Agradeço os dois pela participação. Ok. Então, você de casa, gostou do tema de hoje? Sábado que vem, o Viver Bem está de volta, trazendo mais esclarecimentos para a sua qualidade de vida. Até lá!